Bem, amigos do canal, estamos aqui mais uma vez com o Dr. Gabriel para falar sobre títulos de crédito, dando sequência ao nosso curso de Direito Empresarial. Hoje daremos sequência na teoria e falando um pouquinho sobre os regramentos, explicando um pouquinho sobre a teoria do cheque, né, Gabriel? Vamos falar um pouquinho sobre o cheque, que é o título de crédito disciplinado pela Lei 7357/85, e consiste em ordem de pagamento à vista. Então vamos fazer esse bate-papo hoje aí. É com Vamos você. lá. Pessoal, bom dia André. Prazer estar aqui novamente e iniciando então com o tema do cheque. O cheque, que também é uma espécie de título de crédito, é um documento que está regido pelo direito cambial, e o cheque, ele consiste numa ordem de pagamento à vista. Portanto, é uma determinação daquele que emite o cheque, que emite a cártula, no sentido de que um valor ali expresso seja pago a quem portar o cheque, ou para aquele que está nominado, né, naquela nota, naquele documento. Então, neste caso, nós teremos o seu pagamento condicionado à apresentação da cártula pelo beneficiário principal, né? Então, aqui nós temos um exemplo de um cheque, né, do senhor Mr. John Jones, né, uma data específica aí, mas a gente pode perceber, então, pessoal, que é um documento relativamente simples, tá? É um documento que todo correntista tem direito, então, a emitir essa cártula. Vale dizer que, sendo uma legislação de 1985, já naquela época discutia-se a extinção dessa modalidade de título de crédito, por conta da evolução da própria sociedade. Hoje em dia é muito raro alguém que utiliza cheque, mas, em todo caso, é uma opção que nós temos à disposição. E, então, a gente percebe alguns elementos. Então, existe a data, existe a pessoa que está emitindo o cheque, né, o correntista, no caso, tem o valor expresso, tanto em número quanto por extenso, né? Existe também as identificações bancárias ali do cheque, então, código, compensação, etc. Existe a assinatura do emitente, né? Pode ser feito também sem a identificação de quem vai receber o cheque, então seria um cheque não nominal, né? Tem algumas peculiaridades também que a gente pode comentar de ordem mais prática, ou seja, você pré-datar a carta, né? Então eu estou falando, olha, esse cheque, ele não é mais uma ordem de pagamento à vista, portanto, ele não é mais um cheque, né? A sua natureza deixou de existir por conta desse pré-datar, né? Então, a partir do momento que eu vou pré-datar ou pós-datar a cártula, eu estou anunciando que aquele valor deverá ser sacado, aquele cheque deverá ser compensado futuramente naquela data que eu estou colocando, né, no documento. Então, nós teremos a partir de então uma nota promissória e não mais um cheque, né? E existe também, além do cheque nominal, o cheque, né, ao portador, existe também cheque administrativo, que é aquele cheque, normalmente, que em alguns negócios jurídicos de grande vulto, né, requerem, né, a adoção desse tipo de título, que seria aquele emitido pelo próprio banco, né, responsabilizando-se pelo pagamento. Claro que isto tem uma repercussão para aquele que está emitindo. Denominado como auto-saque, né? Exatamente, né? Então existe um controle maior, talvez uma fidedignidade maior, tal. Mas o fato é que a própria instituição se encarrega de emitir o cheque, né? Sendo ele vinculado ao correntista, logicamente. Então, são alguns elementos essenciais, né, do cheque. Se você quiser, André, fique à vontade para prosseguir. Temos alguns, para mim, que eu vivi um pouquinho essa era do cheque, né? Sou um pouquinho mais velho, Gabriel. A gente tinha o cheque cruzado, né? Que o cara só podia sacar o valor ali, né, depois, mediante o depósito em conta. Sim. Algumas condições ali também, o cheque visado, como bem o Gabriel citou, né, o pré-datado, né, que pode ser também denominado como pós-datado, né, quando o cara emite lá e põe até uma carinha chorando ali, né. Ou ainda escreve, né, no verso, ou no anverso, né, boa sorte, né. E daí ele tá esses cheques, depois que a gente passa por um
uma época de crise, a gente vai coletar ele no banco, lá tá cheio de carimbo lá, né? Motivo Sim. 11, 12. Exatamente. Né? Quando não Então, tem se o cheque é depositado e aí ele volta sem fundo, né, pessoal? O banco, ele devolve o cheque por insuficiência de provisão de fundos, né? Motivo 11, salvo engano, acho que é isso, né? Isso. Então, é bem interessante essa questão. E vale dizer que o cheque, assim como os demais títulos de crédito, ele pode ser transmitido a um terceiro, né? Ele pode ser transferido, né? Que a gente chama de endosso, né? Para uma terceira pessoa, justamente porque facilita a circulação de riquezas e permite que haja efetivamente um afastamento daquele negócio que originou o cheque, né? Então, ele passa a constituir um negócio autônomo com uma regulamentação própria. Acho que dá para a gente falar um pouquinho da prescrição também, né, Gabi? Sim. Do cheque. O cheque, normalmente, né, ele prescreve em 6 meses do término de sua data de apresentação, ou seja, né, 6 meses do decurso do prazo de 30 dias a partir de emitido. Sim. Então, muita gente ficava, né, na época que a gente utilizava muito, né, essa questão do cheque, como o Gabriel citou, né, de trocar, passar um para o outro os cheques e tal, então havia muito essa questão da prescrição, e mesmo assim ainda havia, né, uma possibilidade de você entrar em juízo, questionar essa prescrição, e ainda havia alguma possibilidade de requisitar, né, esse direito de crédito. Existe também aquela questão, né, do cheque ser da mesma praça, de uma praça diferente, né, isso também repercute na questão do prazo, mas, relembrando o que nós falamos a respeito da nota promissória, se o cheque, ele for, assim, ele não for pago, né, por qualquer motivo, normalmente é o motivo 11, né, e aí o credor precisa, então, se socorrer do Poder Judiciário para obter o valor correspondente naquela cártula, se estiver dentro do prazo de prescrição, se a sua pretensão executiva, pessoal, a prescrição, vamos começar com uma definição, né? Aliás, já devíamos ter feito isso na aula de nota promissória. A prescrição nada mais é do que uma forma de extinção da pretensão, né? Costuma-se dizer que a prescrição extingue a ação, mas isso está incorreto, porque a ação é um direito subjetivo, um direito autônomo, um direito previsto na Constituição, né? É um direito de acionar o Poder Judiciário para resolver um conflito surgido no caso concreto. Mas, então, a prescrição, ela extingue, ela afasta, ela aniquila a minha pretensão, que é a possibilidade de submeter, né, a vontade do outro à minha vontade, ao meu direito, à minha pretensão, à minha ideia, né, consolidada e respaldada pelo direito. Então, após a ocorrência da prescrição, nós teremos ainda, né, à disposição um procedimento especial que é da ação monitória, né? Então, a ação monitória, que é baseada num título, num documento escrito, numa prova que foi pré-constituída, mas que não tem a aptidão de ser exigida mediante um processo, este sim, um processo de execução. Então, a ação monitória é um procedimento mais célere, mais tranquilo, digamos assim, e que pode ser o trâmite oficial para que o credor receba aquilo que lhe é devido. É isso aí, pessoal. Acho que também cabe falar um pouquinho sobre o efeito da sustação, né, do cheque, né, Gabriel? Sim. E é uma modalidade onde nós temos diferenciada aí de outras formas de títulos de crédito, e a questão do protesto também, né, sim, onde a gente pode comentar um pouquinho. Perfeito. O protesto pode ser por falta do aceite, né, por falta da devolução da cártula e por falta de pagamento. Já quando a gente fala de sustação de cheque, é diferente do cartão de crédito. O cheque acaba sendo um pouco mais complicado para controlar, né? Isso porque são várias folhas para controlar ao mesmo tempo.
E por isso é muito importante sempre tomar nota dos valores preenchidos, Sim. estabelecimentos onde foram, né, utilizados, as datas, utilizações e também as datas previstas de compensação. É muito importante esse controle por parte de quem está emitindo esse cheque também, né? Por isso que é interessante, pessoal, quando existe ali o cheque, né, tem um campo que é o canhotinho do cheque, né, que você pode anotar a data, o valor e também a pessoa para quem você está emitindo. Então, é uma forma de você controlar a circulação, controlar o valor, enfim, também as datas em que os cheques, né, serão compensados. O André comentou a respeito do protesto, então o protesto é justamente um mecanismo, né, de anunciar o inadimplemento de uma obrigação por intermédio de um serviço, né, que é uma delegação do Estado, então o Estado delega esse serviço, né, para um cartório, para uma unidade cartorial, responsável por registrar esses inadimplementos, né, e dar conhecimento público a isso. Também nós temos uma relação íntima com os órgãos de proteção ao crédito, né, o próprio cartório, diante de uma cártula, né, não cumprida, ele pode sim fazer a inscrição do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, então SPC, Serasa, e você também ter essa complicação, não só de ter um título protestado e arcar com as consequências, juros, mora, multa também, dependendo do que ficar estipulado, né, e as consequências de ter o seu nome negativado, inscrito no órgão de proteção ao crédito, e encontrar dificuldade de acessar o crédito perante os outros players do mercado. Também a possibilidade de sustação, né? Então, sustação, normalmente, isso ocorre quando ocorre uma fraude, quando ocorre algum tipo de situação que não há o cumprimento, que não há a voluntariedade, por exemplo, né, naquela emissão e na compensação daquele cheque. Então, isso é muito comum também. Os bancos, né, e a sustação nada mais é do que uma contra-ordem, né? Se o cheque é uma ordem de pagamento à vista, a sustação, você está suspendendo os efeitos daquele cheque. Então, você está dizendo, instituição financeira, né, não pague o cheque, né? Não faça a compensação. Então, é uma contra-ordem de pagamento. E, normalmente, as instituições financeiras exigem que, por exemplo, em caso de fraude, exista um boletim de ocorrência, exista uma comunicação oficial, até porque é possível que nós, sim, se essa sustação não for devida, não tiver uma justa causa, é possível que esteja configurado um crime de fraude, né? Então, é possível a gente adentrar na parte ali do crime de estelionato, de outras fraudes previstas no Código Penal, a partir do artigo 171, e lá existe uma modalidade equiparada, que é a emissão tanto de cheque sem fundo, né, ou com pagamento frustrado. Pagamento frustrado justamente ocorre nessa hipótese de sustação indevida, né? Então, eu emiti um cheque, eu tive um locupletamento, mas eu impeço que aquele cheque seja pago, né? Então, precisa ter muito cuidado com relação a isso, mas é uma modalidade que guarnece, né, o emitente do cheque. É isso aí, pessoal. Para a gente, assim, trazer o paralelo dos dias atuais aí para os mais jovens que nem outrora viram um cheque, hoje a gente tem quando a gente tem essa modalidade trazendo para o aplicativo de celular e para o cartão de crédito que a gente usa mais. Quando tem uma compra ali meio suspeita ali, aí o próprio aplicativo já dá, né, indicativo, já falou, ó, você realmente fez essa compra, tal. Trazendo para os dias atuais é mais ou menos essa ferramenta do que era utilizada nessa questão da sustação do cheque, né? Como as modalidades de comunicação elas eram bem mais incipientes anteriormente, né, Gabriel? Então tinha toda essa burocracia de fazer um boletim de ocorrência, entrar, avisar o banco, tal, para evitar ali o pagamento dessa ordem, né? Sem realmente ser emitido pelo portador do cheque, né? E então, para trazer para os dias atuais, é quando você encontra ali uma compra, alguma coisa no seu aplicativo de cartão de crédito, da qual você não fez, você já tem um dizer lá, contestar a compra, tal, é o mesmo conceito. Beleza, pessoal? Acho que para falar um pouquinho de cheque, é isso aí.
mostramos bem, né, os conceitos, né, Gabriel? Explicamos aí as contextualizações. E a partir da próxima aula a gente vai entrar no assunto de falência e recuperação de empresas. É um assunto bem longo, a gente vai demandar aí uns 3 meses, né, para falar de tudo aí. No mínimo. Para a gente comentar todas essas aulas, tal, vão seguir nesse mesmo esquema, né, de aulas curtas, explicativas, e aí a gente vai colocando a parte teórica e um pouco da parte prática também para fixação do tema. Beleza, Gabriel? Maravilha, André. Pessoal, um abraço. E André, valeu pelo convite, estamos juntos. Show de bola. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.